agora ao vivo, né? Nós estamos aqui diretamente de Recife, conversando com uma das grandes líderes da cardiologia de Pernambuco e também do Brasil, a doutora Verônica, que seguramente Monteiro, que faz um trabalho brilhante à frente da gestão da cardiologia do Hospital, do Real Hospital Português de Recife e também da cardiologia do IMIP. E, portanto, ela tem uma visão muito clara da medicina pública e privada. Obviamente, para se tornar uma líder na cardiologia, isso envolve, obviamente, a gente ter uma série de skills, né? Uma série de habilidades e, obviamente, uma construção de uma carreira. E a gente está conversando aqui também para várias líderes em cardiologia, pessoas que efetivamente olham e se inspiram na doutora Verônica. Verônica, uma honra ter você aqui e queria saber de você como é que foi essa sua trajetória e como é que você se inspirou para se tornar hoje uma das mais brilhantes líderes na cardiologia brasileira. Doutor Evandro, em primeiro lugar eu queria agradecer, né, esse momento, essa participação, essa oportunidade. E quando eu falo em inspiração, eu digo que eu encontro cada vez mais pessoas que me inspiram e uma delas está aqui do meu lado. Então, acho que a carreira da gente vai nos trazendo cada vez mais surpresas, né? Cada vez mais desafios, e essa construção desse desafio, de fato, é uma delícia, né? Então, eu posso dizer que eu fui atleta, foi uma das coisas que eu primeiro lhe disse, né? Eu fui atleta profissional de voleibol, e a pessoa ser atleta você desenvolve essa questão de saber ganhar e perder, de saber esperar, de trabalhar em equipe, de ter garra, superação. Então, eu faço muito analogia da liderança profissional que eu tenho hoje com o esporte, né? Então, com aquilo que você aprendeu. Com aquilo que eu aprendi, né? E dessa sua passagem, que foi de ser uma brilhante jogadora de vôlei, né? E obviamente aprender, né, o treinamento duro, né, o trabalho em equipe, quais 3 coisas que você incorporou nessa época para a sua construção de carreira? Eu acho que, se eu puder dizer 3 coisas, talvez seria disciplina, determinação e trabalho em equipe. Interdependência, né? Acho que foram os 3 principais. Quer dizer, no vôlei, como em qualquer esporte coletivo, é muito importante esse trabalho em equipe. Exato. Isso você levou para a sua vida profissional. Exato. Né? E não somente o entendimento, né? A equipe no começo não eram somente os jogadores, né? A equipe era o técnico, a equipe era o massagista, a fisioterapeuta, a pessoa que abria a quadra, a pessoa que cuidava das bolas. Então, às vezes, a gente tende a olhar para os nossos lados somente, enquanto que a equipe ela é formada, né, por uma construção de pessoas que, às vezes, estão ali como sujeitos ocultos e que são fundamentais na construção de um projeto, né? Que isso é na quadra de vôlei, isso é no hospital, isso é na vida da gente. Agora, eu ia perguntar a você, como é que foi a sua trajetória? Você se formou, se graduou aonde e como é que foi esse caminho até chegar ao topo dessas organizações da cardiologia? Eu sou paranaense, né, mas moro em Recife há mais de 30 anos. Me formei na Universidade de Pernambuco, a UPE. Depois fiz residência em clínica médica também aqui em Recife, no Hospital Damião Magalhães. Depois residência em cardiologia no Hospital Oswaldo Cruz, né, que hoje em dia é o Procap, né, que a cardiologia está no Procap. Fiz mestrado também na UPE. Depois fiz doutorado na Unifesp e, na verdade, dentro do serviço hospitalar, optei por me desvincular de vínculos públicos que eu tinha, que era na Universidade de Pernambuco, e me dedicar aonde eu tinha, vamos dizer assim, condições eu acho que até essa questão da liderança, de começar do zero, de formar serviços que tivessem a minha cara. Então, desde terminar a residência em 2006, eu trabalho na IMIP, comecei na enfermaria de cardiologia, depois o serviço foi crescendo e eu fui crescendo junto com a enfermaria e graças, de fato, ao IMIP. E no Hospital Português comecei como uma médica de intercorrência, trabalhando em ambulância, depois terminei a residência de cardiologia e acabei assumindo posições de liderança na terapia intensiva e depois na cardiologia. Quer dizer, uma passagem assim muito importante, né? Quando se fala pessoas aqui atrás das câmeras, né? A gente tem aqui a Milena e temos aqui a Marília do relacionamento médico aqui do Hospital do Real Hospital Português.
E é muito importante isso, né? Quer dizer, quem trabalha, né, e lidera hoje tem que conhecer e, obviamente, tem que cuidar de toda a sua equipe, né? Então, esse é um skill importante. Esse mês de agosto, o número de médicos superou o número de médicos no Brasil, né? E, obviamente, as organizações têm que estar atentas a isso, né? Uhum. É claro que na carreira médica, né, sendo uma liderança feminina, você tem vários momentos dessa carreira. Uhum. Você pode citar assim na sua construção, né, como pessoa, né, quais foram assim os marcos importantes nessa sua construção de carreira? Uhum. Eu acho que um marco importante foi a minha decisão de sair de um vínculo público, onde eu era plantonista, e acreditar no meu potencial como a pessoa que ia se desenvolver na carreira privada somente, né? Então isso, na minha geração, todo mundo é acostumado a ter o seu vínculo público e fala sobre estabilidade. Eu acho que o primeiro marco foi dizer o seguinte: eu confio no meu trabalho, não vai faltar emprego para mim, eu vou construir do jeito que eu acho que tem que ser construído. Então eu acho que esse foi o primeiro marco. O segundo marco foi a questão do mestrado, né? Então o mestrado me deu um rigor de dizer como é que eu acho que precisa ser um currículo de uma pessoa que é envolvida com o ensino, como eu sempre fui, como eu sempre gostei de ensino. Então, eu ter feito o mestrado assim que eu acabei a residência, antes de me entupir de emprego, paguei todas as cadeiras do mestrado e fiz. Depois eu fui para a Cleveland Clinic, que eu acho que foi um outro ponto importante, né? Eu já tinha, isso foi em 2015, então eu já tinha mais de 10 anos, 10 anos de terminar a residência. E com 10 anos de terminar a residência, eu senti falta de um passo a mais. E aí eu tinha um filho de 4 anos, 4 para 5 anos na época, foi uma decisão importante, porque eu passei um tempo afastado dele. E aí essa minha formação na Cleveland Clinic me trouxe uma necessidade de dizer o seguinte: a gente não pode parar nunca. Então, o mundo lá fora está se desenvolvendo e eu tenho o compromisso e a obrigação de trazer o melhor para o meu centro, já que eu sou uma pessoa envolvida com ensino, formadora de opinião. Então, eu tenho ido para Cleveland, a gente mudou o protocolo institucional do transplante do IMIP, a gente trouxe uma série de benefícios para a insuficiência cardíaca, especificamente do IMIP, e também daqui do português. Eu contei com o apoio das duas instituições e trouxe, eu acho, que essa questão de eu não posso parar. Eu tenho 10 anos de residência, mas eu estou no começo da minha vida profissional, que eu acho que foi um outro marco muito importante. E depois eu acho que um prêmio, e que também me fez saber que eu estava no caminho certo, foi quando a gente abriu a primeira UTI humanizada daqui do português, que foi confiada a mim, a primeira UTI que tinha família 24 horas, que tinha quarto dentro do leito, foi aqui dentro do IMIP. E eu saí de diarista da unidade coronária para a coordenação de uma unidade de terapia intensiva, com um voto de confiança de uma instituição secular, como é o Hospital Português, de um diretor médico, de um provedor que eu tenho profunda admiração. Eles confiaram a mim a coordenação da UTI mais importante daqui do Hospital Português e provavelmente aqui do nosso estado. E aí eu acho que foi um outro grande marco na minha carreira, onde eu senti a responsabilidade. E eu me lembro do dia que abriu, eu peguei as mãos dos plantonistas e disse: chega, eu fico emocionada, mas isso aqui está começando do zero, essa confiança foi dada a nós, né? E eu carreguei um time comigo e foi assim, um espetáculo. Então isso é muito importante, quer dizer, movido a desafio, né? Então a carreira da doutora Verônica é desafio, né? Quer dizer, o desafio faz você, né, superar obstáculos e, obviamente, né, tirar ali, em cada momento de desafio e aprendizado, devolver isso ao grupo e fazer as instituições crescerem, né? Então, de alguma maneira, isso é importante. A gente reforça sempre que no passado as lideranças femininas tinham que ser parecidas com os homens, não é? E obviamente isso de alguma maneira criou um estereótipo, não é? E hoje não. Hoje a gente percebe claramente que são as lideranças masculinas que aprendem com as mulheres, não é? O cuidar, a forma de trabalhar a equipe, e essa visão ela é muito complementar, não é? São olhares diferentes, não é? Que você identifica e aprende, não é? Então esse talvez seja assim um ponto importante para as lideranças femininas do século XXI, não é? Pessoas como a Verônica que inspira, não é? E também tem o quê? Uma visão aspiracional, não é? Então, como ela falou, não é? Ela teve que, obviamente, se ausentar do Brasil, não é? Filho pequeno. Isso é interessante porque eu tenho uma aluna que ela veio de Moçambique, né? Ela me passou um e-mail querendo fazer um mestrado na Universidade Federal Fluminense. E ela era uma médica de família de
de Moçambique. E aí eu falei, olha, você tem que primeiro fazer uma especialização e se capacitar em cardiologia. E o que é interessante, aquela jovem, ela veio para a instituição, deixou 3 filhos lá, né? Seguramente extremamente complexo isso, né? E obviamente, né, o esposo, a família procurou, né? E ela está há 2 anos e o desempenho acadêmico dela é brilhante, se destaca em todos os cursos, quer ser intensivista e hemodinamicista, né? Isso para tratar uma área que há uma carência muito grande no continente africano. Então a gente vê essa mudança, né? E as lideranças femininas, seja no Brasil, seja na África, seja na Europa, nos Estados Unidos, na medicina, elas vão ocupando um espaço e uma forma de fazer e liderar que nós médicos e a gente não enxergava isso, não é? E a gente vê o crescimento, não é? E ocupando o topo das organizações. As organizações precisam muito desse olhar, ser ambidestras, não é? Aprender, não é? O mindset dos homens e incorporar, não é? E dando oportunidades iguais para o desenvolvimento e carreira das mulheres. Isso traz uma visão muito importante. Eu tenho só uma palavrinha sobre isso, que eu acho que assim, a gente tem pessoas que nos rodeiam, né? Então tem uma pessoa aqui na minha frente, está do outro lado, que fala sobre, aliás, que transpira a sensibilidade, né? Então eu acho que isso na mulher, essa sensibilidade, esse entendimento, e liderança é muito isso, né? É sensibilidade, você entender que as pessoas diferentes precisam de olhares diferentes, de carinho diferente, né? E uma outra coisa, para essa questão de você às vezes precisar ter uma postura masculina, é muito de você acreditar em você, né? Então, eu acho que isso é um pode ser assertiva e dura, sem parecer absolutamente alguém autoritário. Se você acredita no seu trabalho, se você tem essa autoconfiança, se você entende que você está preparado, obviamente que o preparo ele é importante, né? Ou seja, se você tem segurança naquilo que você faz, se você está bem preparado, olha primeiro para você, né? Aquela história, se você não se acha bonita, quem vai achar? Se você não se acha preparado, quem vai achar? Então, primeiro se prepara, então isso é uma coisa que é muito mais confortável quando você fala sobre uma coisa que você sabe, que você se preparou. Mas segundo, confia em você, né? Olha para o espelho, respira fundo, abre os braços, enfim, tem todo esse exercício mental e corporal até, antes de determinadas reuniões, antes de determinadas coisas, para que você confie em você e para que as pessoas possam olhar para você com respeito, né? Há um tempo atrás, alguns meses atrás, eu participei de uma oficina de liderança num congresso de terapia intensiva, e aí as pessoas falavam muito, como é que você se sente, como é ser mulher, etc. Eu disse, veja, obviamente eu não vou dizer que é um mar de rosas, entretanto que se eu olho para mim e eu sei que eu sou capaz, eu nem enxergo as pessoas que estão olhando às vezes, claro que isso às vezes acontece, mas na maioria das vezes eu não olho se alguém está me olhando torto, porque eu estou olhando além daquele olhar. Então, essa autoconfiança, isso é assim, fundamental, né? Eu acho que isso é extremamente importante. Quer dizer, as instituições como um todo elas estão mudando para justamente facilitar e criar condições equânimes para homens e mulheres alcançarem o topo. Exato. Não é? Porque, obviamente, existem momentos na vida, o desempenho acadêmico, o desempenho, muitas das vezes, até de trabalho, não é? E a gente já observa que alguns lugares já permitem que o médico ou a médica trabalhe meio expediente. Isso. Né? Que no passado era visto como uma falha moral. Né? E hoje você entende claramente que seja o médico ou a médica ter que abrir mão de parte do seu trabalho para cuidar de filhos, marido, né? Ou algum familiar, mãe e pai doente, ou que precise de cuidado, e às vezes um cuidado prolongado, esse tempo na carreira hoje é enxergado como algo importante, que traz uma dimensão humana. Agora vamos falar um pouco sobre mulher e tecnologia. Né? Então, no passado, a gente criou mais um mito a ser vencido, que a tecnologia era coisa de homem, não era uma coisa de mulheres. Né? E agora a gente vê no topo das organizações, na gestão, as mulheres liderando a incorporação de tecnologia, trabalhando em áreas tecnológicas. Como é que você enxerga isso
Isso você tem usado na sua prática a inteligência artificial? Como é que é isso, Fernando? Então, tenho usado bastante, né? Assim, desde o início eu sempre fui uma pessoa que foi entusiasta, que fala a favor, até nas rodas, né? De conversas informais. Então, eu acho que ela veio para somar, né? Ela veio para nos apoiar, nos ajudar e, de fato, estreitar caminhos, né? Então, existe, obviamente, algum preconceito. Agora, obviamente, você precisa saber usar, você precisa saber confiar, não atrofiar e sim somar. Então, tenho usado sempre, todos os dias, né? Abro meu computador, quando eu abro, tem 2 abinhas ali de tecnologia que ficam sempre abertas e, de fato, tenho usado sempre. Sou entusiasta e queria usar cada vez mais. Já fiz, inclusive, um curso de inteligência artificial para médicos através da Cesar School aqui, que foi fantástico mesmo. É claro que tem pessoas que vão estar ouvindo a gente, vendo a gente, e não sabem o que é Cesar School, né? Que é uma ilha de excelência aqui no coração de Recife. Explica um pouquinho isso e o que esse Cesar School, que a gente teve a oportunidade de ir juntos, uma apresentação brilhante do Pedro Caseco, que é diretor médico desse grande hospital do norte e nordeste do Brasil. Explica para a gente o que é a Cesar School e o que é o Porto Digital. Ok, então o Porto Digital, ele já tem mais de 15 anos, né? Ele é, na verdade, uma organização de várias empresas ligadas à tecnologia, startups, empresas maiores, todas voltadas à tecnologia e à transformação digital, que pode estar em todas as áreas, né? Desde a parte operacional, a parte do governo, a parte de medicina, etc. E a Cesar School, ela nasceu dentro do Porto Digital, e hoje ela é uma grande escola de pós-graduação, ela é uma faculdade, e que ela tanto faz o ensino de pós-graduação, como tem programas de graduação e parcerias com hospitais, parcerias com empresas de automobilística, e desenvolve uma série de projetos, incluindo um dos braços sem dúvida, a inteligência artificial. Então ele é um polo fantástico, né, referência mundial, que já, de fato, ganhou vários prêmios e hoje em dia é extremamente respeitada. E tem parceria com tudo, né? Desde hospitais, escolas, prefeituras e tudo. E é muito importante, né? Quer dizer, que eu acho que a doutora Verônica traz um olhar importante, né? Que prontuário eletrônico, né? Inteligência artificial, analisar os dados, né? Ter um pensamento digital, né? E um pensamento analítico, né? Isso era muito a visão masculina, da racionalidade. E aí quando eu vejo você, né, debruçado em planilhas, fazendo uma análise crítica do trabalho da sua instituição, isso mostra a importância hoje, né, justamente de todos os modelos de liderança, homens e mulheres, poder estar enxergando essa mudança do mundo digital. Vou deixar aqui um aspecto importante, né? Na dimensão do paciente, né? O que a gente, né, enxerga, né? Hoje o sistema de saúde começa a trazer o paciente para o centro do cuidado, né? O quanto a liderança feminina ela empurra a instituição, puxa os colegas para uma reflexão sobre a empatia e o cuidado. Explica um pouco isso para a gente, Verão. Eu acho que, mais uma vez, eu levo a sensibilidade como uma palavra-chave em relação à liderança, né? Então, você precisa captar tanto o problema das pessoas que lhe rodeiam, enquanto colegas profissionais, quanto do paciente, quanto da própria instituição, né? Então, os atores são vários e os clientes são vários, né? Então, você ser capaz de absorver e entender que existem interesses diferentes, mas que existem pessoas e atores diferentes, isso ele é fundamental, né? Então, trazer essa sensibilidade, ir atrás do problema, e algumas vezes você não consegue a solução, mas você amparar e você captar, isso que eu acho que é a chave da... Quer dizer, ou seja, o acolhimento. O acolhimento. O acolhimento, exatamente. Né? Quer dizer, respeito, sensibilidade, empatia, acolhimento, que eram skills femininos, né? Então, de alguma maneira, né, o sistema de saúde, as acreditações,
né? Hoje falam dessa dimensão humana que não era percebido, né? E que a gente achava que só estava desenvolvido, né? Na maternidade, né? E obviamente isso é independente, né? Homens e mulheres, né? Mulheres hoje que muitas vezes fazem a escolha de não ter filhos e que desenvolvem isso, cuidam, isso independente de qualquer coisa. Então é importante que o sistema de saúde, né, e o paciente tenha essa necessidade cada vez maior de se sentir cuidado. Né? Então as pessoas acham que é a tecnologia que diferencia as instituições. Eu diria a você que o que diferencia as instituições é você se sentir que ao você precisar de uma instituição, você recebeu o cuidado certo, né? E teve, obviamente, nessa companhia, vários profissionais de diferentes categorias cuidando de você. Exato. Faz sentido isso? Exato. É isso que você... Exato. Eu falo muito isso, né? Assim, a personificação, né? Você precisa